todos que estão aqui hoje presentes. Teremos uma noite de aprendizados, com certeza. Vamos ouvir uma de nossas referências bibliográficas fundamentais, os estudos da língua portuguesa, né, e de uma ciência da linguagem. Certamente uma lição para as e os estudantes das disciplinas de estudos linguísticos e gramaticais que atravessam, né, todo o nosso curso e que estruturam o nosso curso também. Então, agradeço a presença de todas e todos, em especial a presença dos nossos estudantes e professores. Agradeço a indicação das professoras Gisele Sarti e a professora Luciana Vilhena para a vinda do professor Azevedo, e agradeço também a disponibilidade do trabalho da Luciana Vilhena, né, na organização, na realização desse evento, e que hoje irá mediar a mesa. Então, Luciana, as honras da casa, estou deixando com você, e que todos possam aproveitar o bom evento. Boa noite, gente. Antes de mais nada, estou muito feliz com essa plateia cheia. E antes mesmo de mais nada, obrigada a você pelas palavras. Eu esperei 13 anos por esse momento. Estou há 13 anos aqui e eu esperei 13 anos para essa aula inaugural. Por isso que a minha voz está meio embargada. Vou fazer uma breve apresentação porque o professor Azevedo dispensa apresentações. Então, eu vou, de alguma forma, contar um pouco da minha história pessoal com ele. Então, vamos lá. Preciso de ler porque eu estou meio emocionada. Apresentar quem dispensa apresentações quando se trata de estudos da linguagem não é tarefa fácil, mas essa dificuldade se torna menor diante da alegria de termos hoje, marcando o início do semestre de 2024.1, é o nosso início, né? A aula inaugural da Escola de Letras com o professor, pesquisador, escritor, filólogo, José Carlos de Azevedo. Posso dizer meu amigo também. Preciso dizer brevemente que, como professora de língua portuguesa e como estudiosa da linguagem, minha própria trajetória muito se deve ao professor Azevedo. Em primeiro lugar, porque ele fez parte da minha banca de doutorado na FRJ. E algum tempo depois, participou de 2 bancas para 2 concursos que prestei para o magistério superior. Um da UF e outro desta casa. Além disso, durante a pandemia, tive a honra de dividir com o professor Azevedo e com o professor Godofredo de Oliveira Neto, da UFRJ, professor de literatura, um projeto que fizemos na modalidade remota, chamado A Língua Literária no Brasil, reflexões sobre unidade e diversidade. Que gerou muitas reflexões, né, professor? Muito interessantes e oportunidades de trocas muito profícuas sobre justamente a relação entre o Brasil, a língua e a literatura. 3 definições difíceis, né? Pretendemos retomar esse projeto o mais breve possível, por enquanto está um pouquinho suspenso. Nesse sentido, receber o professor Azevedo na Escola de Letras da Unirio enseja a oportunidade de experienciarmos uma aula em que a língua estará no bojo das discussões literárias e a literatura no seio das manifestações linguísticas, já que sabemos que este é o tom das aulas, dos textos e das palestras, das publicações do professor Azevedo. Com a aula inaugural titulada Linguagem, Modos de Conhecer, Modos de Dizer, Modos de Significar, certamente seremos presenteados com esse entremear linguístico-literário que tanto nos apraz. Para concluir esta brevíssima apresentação, enfatizo que, se como gostam os linguistas, o fato linguístico é compreendido como fenômeno, na medida em que deve ser estudado a partir de textos realmente construídos como realidades intersubjetivas, estabelecendo uma relação autêntica, gerada pelo que conhecemos como língua em uso, peço licença para retomar uma afirmação do professor Azevedo em uma das suas palestras, se não me engano, concedida ao Instituto de Letras da UF, em que ele disse: e a literatura não é língua em uso? Com essa provocação, encerro essa apresentação e deixo vocês na companhia do nosso professor José Carlos de Azevedo. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado a todos vocês,
pela presença, obrigado, Lúcia, por ter endossado o convite que me fez Luciana. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Essa é uma oportunidade que a gente não pode recusar, né? E quando a Luciana me comunicou que havia, né, essa oportunidade de vir falar a vocês por ocasião desse encontro, quer dizer, dessa aula cultural, né, eu aceitei imediatamente, né? E quero dizer, inicialmente, eu estou aposentado da UERJ, né, onde eu trabalhei depois da UFRJ, fui professor da UFRJ ao longo de 26 anos, me aposentei também. E tenho aqui uma colega de trabalho, de departamento, né, de período na UFRJ, Cristina. E eu estou aposentado desde 2021 na UERJ, portanto já estou há 3 anos sem dar uma aula, né? E até bem que a aula é inaugural, né? Depois de inaugurar o primeiro, né? E reencontro com essa tarefa, né? Muito bem. Vocês viram, né, que eu propus um tema muito amplo, né? Um tema que cabe tudo. Foi proposital, né? Não foi uma escapatória, foi proposital, porque, embora eu tenha preparado um roteirozinho, né, um esboço de roteiro, e até tenha, né, escrito aqui algumas coisas, a experiência que eu tenho, né, da minha própria atuação nessas oportunidades é que eu improviso mais do que sigo o meu próprio roteiro, o meu próprio escrito. Então vamos lá. Esse título, linguagem, modos de conhecer, modos de dizer, modos de significar, é um título que eu elaborei inspirado no título de uma obra de uma linguista australiana que pouca gente certamente conhece, mas que é um nome extremamente expressivo, extremamente representativo do desenvolvimento da linguística sistêmico-funcional. Até porque essa linguista, chamava-se, né, Ruqaia Hassan, era esposa do Haldane, do Michael Haldane, né, que é o criador da linguística sistêmico-funcional. A Ruqaia publicou uma obra intitulada Ways of Saying, Ways of Meaning, né? Quer dizer, caminhos, modos, meios, né? De dizer, e caminhos ou meios ou modos de significar. Eu me baseei, né? Me inspirei nesse título para dar esse título que eu acho que é muito oportuno, né? O que eu acrescentei foi o conhecer. Então, nosso título, né? Modos de conhecer, modos de dizer, modos de significar. É interessante, né, a gente lembrar que o verbo, né, mean em inglês, significa muitas vezes o que nós em português dizemos querer dizer, né? E não apenas significar. É importante ter isso em vista, porque com toda certeza essa ambiguidade está no título do livro da Ruqaia, né? E o que é isso? É, naturalmente, né, o que todos nós conhecemos a respeito da linguagem. Não é? Que a linguagem
é uma atividade, quer dizer, a atividade comunicativa é sempre uma atividade plurissignificativa, né? Quer dizer, permitindo uma variedade grande, né, de interpretações, porque nós sabemos que o lado estritamente material da linguagem é enganoso, né? Porque ele tem sempre que estar integrado numa situação comunicativa, num tempo de comunicação, né? Em função de uma audiência, de um auditório, em função, enfim, de um conjunto muito amplo de variáveis que sempre interferem na nossa recepção, né? Na nossa compreensão. E se considerarmos ainda que cada um pode compreender de modo diferente, segundo a sua própria história pessoal, né? Segundo o eco que aquele enunciado produz no conhecimento, né? Na intimidade, na subjetividade desse ouvinte, né? Desse leitor, nós podemos, né, ter uma compreensão muito ampla da grandeza, né, da pluralidade, das possibilidades de atribuição de sentido a um determinado enunciado. Mas é claro que essa diversidade sempre, digamos assim, provável de significações, não quer dizer que aquele enunciado seja desprovido de uma espécie, não é, de significado básico. E esse significado básico será sempre, né, o ponto de irradiação, digamos assim, da pluralidade de sentidos que podem acontecer, né, em função exatamente, né, de todas essas variáveis contextuais da enunciação, da atribuição de sentido à enunciação. Eu queria então começar, eu vou começar várias vezes, vocês estão vendo, né? Lembrando que a diversidade de sentidos possíveis, né? A nossa possibilidade de atribuir diferentes sentidos a um mesmo enunciado está relacionada com um outro tema mais amplo que está embutido, obviamente, não é, no título da nossa apresentação, que é modos de conhecer. E o que é essa questão? Essa questão é antiquíssima. Foi tratada, né, ao longo dos séculos em que a linguagem, né, foi estudada, tem sido estudada, que é a relação entre língua e conhecimento, né? Entre língua e pensamento, entre língua e raciocínio, entre língua e conteúdo, enfim, né? E o estudo dessa relação entre língua e pensamento, entre língua e conhecimento, esse estudo não foi abordado propriamente pelos especialistas da linguagem, né? De modo, quer dizer, primeiramente, né, tradicionalmente, todos nós sabemos que sempre foi uma preocupação da filosofia. E muita gente se pergunta, né, que relação há entre a língua que falamos e o modo pelo qual nós construímos o conhecimento das coisas. E existem, né, teses até conflitantes, né, a esse respeito.
a tese de que o pensamento existe como uma capacidade cognitiva, uma capacidade simbólica, uma capacidade mental, e a linguagem está aí, existe simplesmente para rotular, o conteúdo do pensamento, o conteúdo mental, o conteúdo do raciocínio, o conjunto das ideias, assim por diante. Quer dizer, existe, aliás, esse talvez seja o pensamento mais antigo, de que a palavra e a linguagem, a língua, tenha, em relação ao conteúdo mentado, apenas um papel materializante, digamos assim. A língua seria para materializar as abstrações que estão formando o pensamento. Hoje nós sabemos que essa é uma visão bastante ingênua, que na realidade o pensamento, em grande parte, tem a sua estruturação, a sua organização intimamente relacionada com a linguagem, quer dizer, como se o pensamento não fosse apenas uma substância a ser nomeada pelas palavras, mas uma substância que na verdade é estruturada, organizada mediante as palavras, ou mediante os conceitos que estão, por sua vez, simbolizados, conceitos que estão, por sua vez, captados pela própria organização do léxico da língua ou pela própria organização gramatical da língua. Eu não poderia deixar de falar disso, porque o tema que eu me propus desenvolver atravessa necessariamente essa matéria, atravessa necessariamente esse campo do conhecimento. Bom, então o que nós temos? Todos conhecem, todos já passaram por uma página que estivessem lendo o que é linguagem, e já viram, muitos já viram, muitos já devem ter se aprofundado nisso, a velha tese da relatividade linguística, a tese da influência que a língua deve ter sobre a organização do mundo, sobre o conhecimento do mundo, sobre a cosmovisão de uma sociedade, de um grupo, enfim, a conhecida hipótese Sapir-Whorf, que é a hipótese do determinismo linguístico, isto é, que o nosso conhecimento da realidade, ou o que nós chamamos o conhecimento do mundo, das nossas experiências, está bastante determinado, influenciado pela própria língua que nós falamos. Ou seja, o que nós conhecemos, o que nós representamos como conhecimento do mundo, ou mesmo como a realidade significada ou a experiência semantizada, a experiência significada, é, em grande parte, resultante da língua que nós falamos. Eu tenho a maior simpatia por essa tese, embora reconheça que ela é problemática, que ela é bastante questionável, mas eu tenho a maior simpatia e nós vamos ver porquê na sequência dessa minha exposição. Mas, voltando um pouquinho agora, vamos ver como é que essa questão aparece, por exemplo, na sociedade brasileira, ou pelo menos nos meios intelectuais brasileiros,
no século XIX. Eu vou remontar a um grande nome, né, da gramaticografia brasileira, do final do século XIX, né, início do século XX, que é o João Ribeiro. João Ribeiro foi um dos gramáticos, né, mais conceituados, né, e realmente ele era brilhante, porque ele não era apenas, né, um homem que conhecia muito bem o pensamento gramatical do seu tempo, né, o pensamento linguístico do seu tempo, mas ele era um homem muito inteligente, muito culto. Vocês sabem, né, que ele foi professor do Colégio Pedro II, e fez o concurso, né, para ser professor de língua portuguesa, mas acabou absorvido como professor de história, né, ficou como professor de história. Ele era um historiador. E era um homem muito viajado, né, ele se atualizava, ele, né, passava longos períodos em universidades alemãs, universidades francesas, universidades italianas, né? Então era realmente uma pessoa muito respeitada, um pensador da língua, um pensador né, da história, muito respeitado. João Ribeiro tem 3 gramáticas. A gramática portuguesa de João Ribeiro foi publicada em 3 livros, né? Inclusive o livro primário, o livro secundário e o livro superior. Mas o João Ribeiro ficou famoso por causa de um trabalho, de um ensaio que ele escreveu, titulado A Língua Nacional. E nesse ensaio titulado A Língua Nacional, João Ribeiro defende a tese, ele retoma o pensamento de José de Alencar, defende a tese da autonomia das características, dos traços de linguagem do português usado no Brasil. E óbvio, né, em função exatamente daquele momento, João Ribeiro abordou especificamente a questão da colocação de pronomes. Todos os gramáticos daquele período se ocupavam, né, se importavam com a colocação de pronomes, todos. A gente pode ver, né, gramáticas, especialmente da segunda metade do século XIX, quando a questão, né, começa a ficar acirrada, todos os gramáticos destinam um capítulo sobre a colocação de pronomes áureos. Nas gramáticas de Portugal, isso não era um assunto importante, né? Não há, praticamente, nas gramáticas de Portugal, um capítulo sobre colocação dos pronomes áureos. Não há. Porque aquilo não era um problema para os falantes portugueses. Isso era um problema para os brasileiros. E nesse estudo, né, que está esse ensaio, a língua nacional, ele defende a tese que todos vocês já conhecem, né? Ele dizia que a colocação pronominal do Brasil, em que sobressaía a próclise, né, no início da frase, era um pedido, às vezes uma súplica, às vezes, né, um gesto muito educado, né, de respeito pelo interlocutor. Enquanto que o pedido, o ato, né, de pedir, né, com o pronome implícito ao verbo, numa frase imperativa, por exemplo, no caso do uso português, era uma ordem, era uma exigência, era uma imposição, né? Então, para ele, a próclise estava associada a um ato a um ato suave, né, de solicitação, de pedido, de súplica mesmo, enquanto que a próclise, a ênclise, estava associado a uma exigência, a uma imposição, a uma ordem autoritária, né? Isso está lá no texto de João Ribeiro. Está lá no texto de João Ribeiro,
escrito com a maior clareza possível. Né? E era óbvio que isso era uma interpretação de ordem, né, política, de ordem ideológica, porque isso queria dizer o quê? Que os portugueses jamais sabiam pedir com delicadeza alguma coisa e que os brasileiros também eram incapazes, né, de fazer uma exigência, uma imposição, de dar uma ordem. Isso é uma coisa absolutamente absurda. Isso não existe. Né? Nós sabemos, e isso aprendemos muito bem, né, com a abordagem estruturalista, que todas as línguas são providas dos recursos formais necessários para viabilizar a expressão das ideias, das vontades, dos pontos de vista, né, da comunidade que fala essa língua. Não existe língua deficiente, né? Língua que não tem esse ou aquele recurso. Isso não existe. Né? Isso não existe. A própria transformação, né, como nós sabemos, do latim, que deixou de ser, né, uma língua, né, com flexões casuais para, né, um sistema sintético, que é um sistema analítico, né, com largo uso de preposições, etc. E importância, né, maior da colocação das palavras. Isso aí foi uma transformação que não impediu absolutamente que as línguas neolatinas, né, o português, o italiano, o francês, o romeno, fosse depois a expressão de obras da filosofia, da literatura, né? Um sujeito lá do século XVI escreveu os Lusíadas, né? E nós temos, né, uma literatura em língua portuguesa, em língua francesa, em língua italiana, em língua espanhola, que é, né, uma literatura altamente expressiva e textos de grandes pensadores dessas línguas. Quer dizer, a ideia de que para se escrever com logicidade era necessário escrever em latim ou em grego, essa tese, né, que foi sustentada ao longo de muitos séculos, caiu completamente por terra. É verdade que o Caetano Veloso ainda escreveu que não é possível só é possível filosofar em alemão, né? Mas aí é pelo simples fato de que os filósofos mais famosos de determinado período eram alemães. Bom, então, o que essa citação, essa referência que eu estou fazendo a João Ribeiro tem a ver com o nosso tema? É porque ele buscou, né, na estrutura da língua, na colocação de pronome, né, do pronome, um fato gramatical, uma explicação para uma mentalidade, não é? Quer dizer, para uma determinada maneira de ser brasileira e uma determinada maneira de ser portuguesa, não é? Associando, obviamente, claro, né, ao fato de que Portugal mandou, né, na colônia durante alguns séculos, né? E essa posição, né, de autoridade, obviamente, tinha a ver, né, com o fato de que se tratava ainda, né, de colônia e metrópole. Então, João Ribeiro pega essa questão, esse fato, e tenta interpretar, né, transferir esse caráter, né, do português em oposição ao caráter brasileiro, né, o autoritarismo, né, e a submissão em termos de colocação de pronomes. Aí, não é, quer dizer, essa possibilidade de associação dessas duas coisas. Hoje nós sabemos, não é, que essa associação é uma bobagem, né? Quer dizer, a gente não tem como vincular a estruturação da língua, especialmente no que diz respeito à sua organização gramatical, que é o aspecto trabalhado pelo João Ribeiro, não é?
com a mentalidade de uma determinada sociedade. Não é uma mentalidade, é de mentalidade. Mas, durante muito tempo, a gente associava, né, uma determinada língua à noção de delicadeza, né, e outras à noção, né, de violência, de comportamento rude. E essa visão, esse conceito está espalhado pela sociedade. Né? Está espalhado pela sociedade. Quando nós associamos, né, a língua que o indivíduo fala e o seu grau, por exemplo, né, de instrução, né, ou a língua que o indivíduo fala e a sua, né, o seu perfil social e assim por diante, o seu perfil econômico. A gente às vezes faz esse tipo de associação e nós sabemos que essa associação é impregnada de um juízo ideológico negativo. Né? Bom, eu passo agora, então, para um outro ponto. Eu estou com muito receio, porque eu não toquei nem 10% do nosso assunto. Bom, deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Então, eu vou falar agora um pouquinho mesmo, né, sobre os pontos de vista sobre o conceito de língua. Né? Precisamos refinar um pouco mais os nossos conceitos de língua. Eu vou ler aqui um trecho que eu tinha, né, escrito para isso. O comando básico da vida é o instinto da sobrevivência. Todos os seres vivos estão sujeitos ao instinto de sobrevivência, seja como busca do alimento, seja como defesa, seja como procriação. É certo que no caso da borboleta ou do caranguejo, da galinha ou da girafa, tudo gira em torno da continuidade da vida biológica. Cada espécie tem as suas armas, cada espécie tem os seus recursos e estratégias para fazer valer esse princípio natural. E o ser humano? Sabemos que o diferencial está na capacidade humana de adaptar todo e qualquer espaço ao seu propósito de sobreviver. A questão, então, é: quais são os componentes desse universo a ser preservado no conjunto da vida de cada espécie? No caso da espécie humana, não se trata de uma mera capacidade de adaptação, já que a capacidade adaptativa está presente em muitas outras espécies. Trata-se, na realidade, de uma capacidade de criação, uma capacidade de expansão. Né? As armas do ser humano não se limitam aos braços e pernas, às garras, aos dentes, etc. A espécie humana não tem asas, mas se tornou capaz de voar. Eu acho isso realmente fundamental, né? Quer dizer, se a espécie humana não tem asas, mas se tornou capaz de voar, resume tudo, né? Sintetiza tudo. Porque o ser humano é o único que é capaz de inventar os recursos que ele não tem, né? Para fazer o que as outras espécies podem fazer muito bem, né? Como nadar, voar e assim por diante. E onde está isso? Né? Qual é o fundamento disso? Desculpem, não estou dizendo óbvio, todo mundo sabe, mas a gente precisa, né, chamar a atenção para esse ponto. É a capacidade simbólica. Né? O ser humano é provido de uma capacidade simbólica que dá a essa espécie a condição
o poder de criar o seu espaço de vida, né? De criar as suas formas de vida. Quer dizer, o verbo criar é decisivo, é fundamental nisso aí, porque é criação o tempo todo. É criação o tempo todo. Né? E é por ser criação que aquilo que muda tanto ao longo do tempo. Né? É por ser criação que se diversifica tanto no espaço. É por ser criação que apresenta, né, uma estruturação na ordem social. É isso, né? É essa capacidade de inventar, essa capacidade de criar o mundo. E essa capacidade de criar o mundo em que ele vive é devida à capacidade simbólica do ser humano. E a capacidade simbólica tem na palavra a sua expressão mais requintada, a sua expressão mais elaborada, né? Além de ser a sua expressão mais universal. É muito importante que a gente tenha isso em vista. Né? Bom, então passo a fazer algumas analogias para a gente compreender melhor. Repare que eu estou abordando esses aspectos pensando especialmente na nossa formação de professores de língua. Especialmente em função disso, ou seja, né, qual é a abordagem que convém levar para a sala de aula. Existem várias analogias possíveis com a língua para tornar alguma coisa que é muito abstrata em algo concreto. Não há nada mais abstrato do que a língua. Não há nada mais abstrato do que a língua. Nós não sabemos como a língua funciona. Até hoje não sabemos, né? Não podemos dizer, agora eu sei como é que uma língua funciona. Não sabemos, sabemos muito pouco. E olha que a primeira gramática de uma língua ocidental surgiu há 2.200 anos. A Técnica Gramaticae do Dionísio Trácio. Né? Desde lá, desde Dionísio Trácio, vocês sabem, né? Dionísio Trácio tinha estabelecido, não ele sozinho, mas ele foi o redator, atribui-se a ele, né, esse indivíduo, a redação daquela obra. 8 classes de palavras. 8 classes de palavras. E sabe quais são essas 8 classes de palavras? Elas estão entre as 10 que nós, né, temos oficialmente, porque estão lá o substantivo, o verbo, a preposição, a conjunção, o advérbio, o artigo, o particípio e o pronome. Essas são as 8 classes de palavras de Dionísio Trácio. Vocês viram que eu não disse nada que não esteja presente no nosso modelo de descrição gramatical. Quais são as classes que nós temos que não estão no grupo de Dionísio Trácio? O adjetivo, o numeral e a interjeição. Né? Nós não temos, quer dizer, a interjeição não era tratada como clássico de palavra. Não que o grego clássico não tivesse interjeição, tinha, claro, mas não era tratado como uma classe de palavra à parte. O numeral, existia o numeral grego, existia, mas ele estava junto com o substantivo, que era a classe conhecida como ônoma. Né? E o adjetivo, não existia adjetivo em grego? Claro que existia, mas ele estava também na classe de ônoma. Por quê? Porque apresentava gênero, número e caso. Então não havia por que tratá-lo como outra classe de palavra. Né? Então vejam, há uma série, estou falando das analogias, não é? A primeira, mais óbvia de todas, é a analogia que nós fazemos entre língua e ferramenta, ou língua e instrumento, não é? Seja instrumento musical, seja um instrumento, né, como uma ferramenta, um alicate, um martelo, né, uma caneca, né, um utensílio. Né? Então, essa
esse papel instrumental da língua, né? Analogia com os utensílios, analogia, né, com todos os mecanismos, todos os recursos que nós utilizamos para facilitar ou viabilizar, né, a realização de uma tarefa qualquer. A língua é isso, né? E é verdade. Então, a própria metonímia, né, chamada de língua, que é, na verdade, uma parte do corpo, tem a ver com esse papel instrumental, né? Com esse papel instrumental. E essa analogia entre língua e instrumento foi muito valorizada e superestimada. Tanto é que, né, há uma grande ênfase na caracterização da língua do ponto de vista funcional, né? Do ponto de vista da atividade, porque o instrumento, o utensílio, estão estritamente relacionados com a atividade, né? Com a atividade, no caso, comunicativa. Essa associação entre língua e instrumento tem uma série de aspectos positivos, né? Por exemplo, a relação entre forma e função, forma e utilidade, forma e serviço, né? Porque os instrumentos, os utensílios, eles têm uma forma que é definida, que é, né, pensada de acordo com a função que ele tem que ter, né? Sempre. Não há possibilidade de não ser assim. A forma de um instrumento musical, de um utensílio qualquer, como um garfo, uma faca, um martelo, né, uma chave de fenda, tem uma relação estreita entre forma e função. Na língua isso existe, mas não é tão óbvio quanto no caso dos instrumentos, né? E vejam que na língua a possibilidade da gente ter uma grande variação de recursos, às vezes para produzir o mesmo efeito de sentido, né, mostra que a complexidade da linguagem é muito maior do que a de qualquer instrumento, né, pelo menos desse conjunto que nós exemplificamos aqui. A outra analogia é entre língua e espelho. A analogia entre língua e espelho foi bastante cara ao pensamento gramatical medieval. Tanto é que a escola gramatical da Idade Média se chama gramática especulativa, né? Que é a gramática que trata a língua como um espelho das ideias, como um espelho do pensamento. Essa tradição da relação, da associação entre língua e espelho, atravessa os estudos gramaticais ocidentais até a atualidade. Na gramática de Eduardo Carlos Pereira, por exemplo, que foi uma das gramáticas mais publicadas ao longo do século XX, a gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira chegou a ter 80 e poucas edições, né? E ela só deixou de ser publicada quando entrou em vigor a nomenclatura gramatical brasileira, em 1959. Porque a editora, a Companhia Editora Nacional, chamou o professor Evanildo Bechara, pedindo a ele que atualizasse a terminologia da gramática expositiva do Eduardo Carlos Pereira. E ele fez isso. Só que quando ele apresentou ao editor, o editor disse a ele: isso aqui é uma outra gramática, professor. Foi aí que nasceu a moderna gramática portuguesa. Então, lá na gramática do Eduardo Carlos Pereira, nós encontramos a definição de oração e a definição de palavra. O que é a frase? A frase é a expressão do pensamento. E a palavra? A palavra é a expressão da ideia. Está lá, na gramática de
Eduardo Carlos Pereira. Podem pegar lá que vocês vão ver. A associação entre frase e pensamento e a associação entre palavra e ideia. Então, o que é um pensamento? Pensamento é a articulação, a combinação coerente das ideias. É isso. Não quer dizer, é esse conceito de língua como espelho do pensamento. A outra analogia é entre língua e mapa. Eu gosto muito dessa analogia entre língua e mapa. Por quê? Porque o mapa é um guia, né, para a gente se movimentar num território. A língua também é um guia para que a gente se movimente num território, Só que aí é o território, né, o território das ideias, o território do pensamento, o território do conhecimento, né, abstrato, do conhecimento mentalizado. É isso, né? A língua é um guia disso aí. E essa associação entre língua e mapa, né, está intimamente ligada a essa ideia, né, de língua como uma forma de organização do nosso conhecimento das coisas. Né? E, finalmente, a analogia entre a língua e os jogos. Né? É outra analogia muito interessante. Por quê? Porque, do mesmo modo, né, que a língua é um meio de interação social, um jogo também é um meio de interação social. Tanto no ato de jogar, como no ato, né, de falar, né, de se comunicar pela língua, há necessidade de que os participantes prestem atenção à mesma coisa. Né? Haja essa atenção conjunta. Né? Nos jogos existem regras comportamentais como na língua. Né? A gente imagina, por exemplo, uma partida de sinuca, as bolas têm valores, como as palavras têm significados. Né? Cada participante tem um momento, né, de jogar. E ele pode ser favorecido ou punido por um erro que ele cometa. Né? Então, a analogia é muito estreita, né, entre língua e jogo. Ora, vejam vocês, essas analogias poderiam estar sendo muito mais trabalhadas, muito mais exploradas, muito mais aprofundadas em sala de aula, né? Para que o aluno desenvolvesse uma compreensão de como é a língua, que é uma coisa extremamente abstrata, a partir de coisas que são bem mais concretas para ele. Né? O mapa, o jogo, uma ferramenta, um utensílio, né? E a própria ideia de espelho. Né? Quando eu fico dizendo que a língua é muito abstrata, ele fica, não, mas a língua tem uma materialidade, os sons, as letras, mas há um dado da língua que trai radicalmente a essência da língua. E todos sabem qual é: a linearidade. Né? O fato de uma unidade vir após outra, né? Seja na fala, seja na escrita. Né? Então nós temos a linearidade, trai a natureza da língua, porque a língua não é linear, a língua é hierarquizada. A estrutura da língua é em camadas. Né? Nós temos o fema, a palavra, o sintagma, a oração, né? Quer dizer, numa hierarquia gramatical. E dois elementos que estão lado a lado, às vezes no enunciado, não tem nada a ver um com o outro. Podem ter ou não. Não tem necessariamente. Né? Não tem necessariamente. Às vezes nós vamos ter no texto um pronome que está aqui e o referente dele está 3, 4, 5 palavras atrás. Então, essa linearidade superficial, aparente, é extremamente enganosa, né, na língua. Quando nós vamos estudar sintaxe, nós percebemos muito bem isso. Né? E essa linearidade é bastante enganosa. Bom, então, caminhando para a nossa... eu queria
dizer a vocês o seguinte, né? O dado que eu gostaria de enfatizar em função desse título, né, muito amplo que dei, está bem sintetizado, bem caracterizado nessa passagem do Luiz Antônio Marcuschi, né, dos maiores linguistas brasileiros, né, modernos, entretanto, né, já faleceu muito jovem ainda, o Luiz Antônio Marcuschi, a seguinte passagem de um texto dele que se intitula A Construção do Mobiliário do Mundo e da Mente. Luiz Antônio Marcuschi é um dos grandes representantes da abordagem cognitiva da linguagem no Brasil, como vocês sabem, né? O mundo não é um grande supermercado com gôndolas universais divinamente mobiliadas, restando aos humanos nomearem esse mobiliário para uso coletivo. A contribuição histórica dos humanos para a configuração dessas gôndolas é imensa e não desprezível. Quer dizer, esse mundo não existe independente, né, da atuação da vontade humana. Ao lado disso, a linguagem também não é um instrumento transparente, preciso e claro, capaz de etiquetar de forma universalmente igual cada elemento desse suposto mobiliário. Quer dizer, a linguagem não é uma terminologia, a linguagem não é um rol de rótulos, né? Não é isso. Portanto, não há uma relação direta entre linguagem e mundo, e sim um trabalho social designando o mundo por um sistema simbólico, cuja semântica vai se construindo situadamente, né? Repetindo, a língua é um sistema simbólico e não um sistema ontológico e classificatório. Isso é fundamental, porque nós temos uma visão tradicional, a própria abordagem tradicional da língua, né, ao longo dos séculos, nos passou a ideia de que a língua é uma terminologia, né? Ou seja, as palavras se aplicam às coisas e essas coisas estão no mundo. Eu sempre dou o seguinte exemplo, né, para mostrar aos alunos que não há essa função rotular, né, da linguagem. Assim, você conhece o horizonte? Todo mundo conhece o horizonte, sabe o que é o horizonte. O horizonte é aquela linha, né, em que o céu se encontra com o nível da água, né? Daí é que se chama horizonte. Porque senão você sabia que o horizonte não existe? Né? Não, mas como não existe? Porque aquilo é uma ilusão de óptica, né? É onde alcança a nossa visão. O céu, ou seja, imagina o céu descendo sobre a... É por isso que isso produziu o terraplanismo, que a gente conhece, né? Lá os terraplanistas acreditam no horizonte. O problema deles, né? Aí você diz, mas o horizonte? Pois é, existe um horizonte, sim, conceitualmente, na nossa cabeça, na nossa compreensão, né? Nós nos orientamos no mundo sabendo que existe algo que a gente chama de horizonte, por mais que esse algo seja apenas um conceito, né, que está na nossa cabeça, designado pela nossa língua. O mesmo acontece com o céu. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Né? Para mostrar isso, que o papel da língua não é de rotular um mundo que está lá fora, mas é o de conferir a esse mundo um sentido para efeito comunicativo, para que nós produzamos os nossos enunciados, os nossos textos e assim por diante. Bom, eu tinha, né, 10 vezes mais do que isso para falar de vocês, mas o nosso tempo não vai dar. Então eu vou concluir fazendo uma reflexão sobre um texto curtinho. Eu tinha 2 textos, um curtinho e um longo, mas eu vou fazer
comentário sobre o texto curtinho. É um poema de Paulo Levinsky, que é o seguinte. Alguns, se quiserem anotar, dá para anotar, porque é um poema de 3 linhas, de 3, quase um haikai. Soprando esse bambu, segundo verso, só tiro. Terceiro verso, o que lhe deu o vento. Soprando esse bambu, só tiro o que lhe deu o vento. Ó, se nós olharmos esse texto, o texto é facílimo de cumprir, né? Não tem problema nenhum problema. Mas se nós nos contentarmos com essa captação imediata de significado, a gente vai perder o essencial desse poema. Né? E o essencial desse poema não está escondido, não, está claríssimo. É só a gente se dispor a examinar essas palavras, a se deter nelas. Então vamos ver, vamos lá juntos, né? Vamos juntos nessa. Notem que ele se valeu de quê? Verbos, né? Soprar, no gerúndio, tirar, né? Presente indicativo, e verbo dar no pretérito perfeito. Soprando esse bambu, só tiro o que lhe deu o vento. Então, 3 verbos. E 2 substantivos, não é isso? Bambu e vento. Né? Bambu e vento. Os 2 substantivos são coisas da natureza. Ele não falou em flauta, ele falou em bambu. Né? E ele também não falou em sopro, já só no verbo soprar, já colocou vento. Então há 2 substantivos que remetem para o conhecimento da natureza. Olhem esse só. Soprando esse bambu, só tiro o que lhe deu o vento. Quer dizer, ele, poeta, não tem nada, na verdade, a dar a esse poema. Porque o poema é feito pela natureza, o vento e o bambu, e o papel que ele tem é apenas o de fazer o vento circular dentro do bambu, soprar. É muito importante isso, porque aí existe um agente. Não é? Ele, poeta, não é? Ou se vocês quiserem, né, chamar de eurípico, como quiserem chamar, ele, poeta, tem o papel de impulsionar o ar, né? A corrente de ar, produzir a corrente de ar, impulsionar. Porém, essa corrente de ar vem da natureza, porque é dada pelo vento, né? Que lhe deu o vento. É o vento que dá. Então vocês estão vendo? O poeta não está, na verdade, contribuindo com nada pelo que está dito superficialmente nesse poema. Soprando esse bambu, só tiro o que lhe deu o vento. Agora vamos examinar o significado de um verbo muito especial aí. Aliás, são 2. Primeiramente, eu vou pegar um deles. O verbo soprar. Porque o verbo soprar também está associado à ideia de criação. Né? Tanto é que a gente tem a expressão sopro de vida. Né? Então, quem sopra é quem dá a vida. Né? Quem sopra é quem dá a vida. Essa analogia entre o ato de soprar e de fazer viver é uma analogia muito profunda e muito antiga. E o segundo verbo é o verbo tirar. O verbo tirar pelo menos, tem 2 sentidos básicos. Né? A ideia de remover, né, de subtrair, mas também
a ideia de produzir, de criar. Nós usamos o verbo tirar, né? Nesse sentido. Por exemplo, o escultor que ele diz que tira, né, do mármore, ou seja, né, ele esculpe do mármore. Né? Um compositor, né? O compositor também, que a gente diz tirar uma música. Então, o texto pode ser lido, pode não, deve ser lido também dessa outra perspectiva, que é a do verbo tirar, no sentido de criar, fazer existir, que é o que faz o artista. Não é? E o verbo soprar, que também tem a acepção de dar a vida. Então, quando nós olharmos o poema dessa perspectiva, então nós vamos ver que aqueles objetos da natureza, aqueles elementos da natureza, o bambu e o vento, tornam-se ingredientes desse trabalho artístico. Né? O bambu dando origem a uma flauta, né? Porque o soprano desse bambu só tira o que lhe vem do vento. Obviamente, há associação com a ideia de música, né? De produzir um som. Então, quando ele diz tira, né? Tira, é tirar a música, tirar uma melodia daquela flauta. Né? E o que o poeta está fazendo aí? Ele não está relatando alguma coisa que ele foi lá no quintal, arrancou um pedaço de bambu, não sei o quê, e soprou outro objetivo qualquer, que não o objetivo artístico. O que ele produziu foi um poema. Isso é que a gente não pode perder de vista, não é? Porque o resultado, o que há ali é um poema feito de palavras, né? Das palavras. E essas palavras, elas remetem para elementos da natureza, mas elas são, na verdade, criação humana. Não é? O objeto designado, o objeto representado está na natureza. Mas o que há ali é obra humana, porque são palavras. Mesmo aconteceria se tivesse pintado, se tivesse desenhado, é obra humana. Por mais que o objeto, né, quer dizer, a motivação, a fonte, né, externa, pertencesse à natureza. O que nós temos nesse poema é uma extraordinária síntese do processo criativo. Né? Do processo criativo. Porque ele se serve dos elementos da natureza, manipula esses elementos da natureza, né? Ele disfarça, ele passa ao leitor a impressão de que ele, na verdade, não está fazendo nada, né? Quando, na realidade, é ele que faz tudo, né? Como um disfarce de que está sendo extremamente, quer dizer, não tem nenhuma contribuição a dar, né? Isso é uma estratégia, né, é um disfarce mesmo, né, que a gente tem, que é o de simular uma modéstia, né, simular uma inferioridade, né, etc., que é uma estratégia de sedução fantástica. Né? Meus queridos, há ainda alguma coisa por dizer, né, mas a minha ideia era, né, abordar pelo menos abrangentemente, e eu acho que isso eu consegui. Os detalhes que ficaram aqui nessas páginas, né, estão relacionados, por exemplo, eu ia falar ainda do processo de referenciação, que eu acho muito interessante, a construção da referenciação num texto do Rubem Braga que eu trouxe aqui, mas vai ficar para outra oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. Professor, estou sempre com palavras te ouvindo, e eu fiquei sem anotar nada, eu queria perguntar um monte de coisa, mas eu gostaria muito de ouvir as perguntas de vocês. Temos microfone sem fio? Temos, então você está com o microfone sem fio. Então vamos aqui na ordem das mãozinhas levantadas. Pedro. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Primeiramente,
Eu fico assim, até nervoso de falar contigo, porque celebridade da Liderança Frente, eu fico super emocionado de fazer essa oportunidade. E só para contextualizar um pouco, para quem não me conhece, eu não vou falar sobre isso 1 milhão de vezes, mas eu pesquiso e estudo a comunicação dos cetáceos e outras espécies de animais, e me interessa muito entender até que certo ponto as nossas definições de o que é linguagem e quais são os limites dessa comunicação não são flexíveis, porque cada vez mais que eu me aprofundo nesses estudos e acho que cada vez mais gente muito mais qualificada que eu se aprofunda neles, a gente encontra proximidades de estrutura e até mais diferenças, complexidades que a gente está ainda decifrando. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor sobre essa temática, né, do quanto exclusivo a nossa espécie pode ainda ser considerado a linguagem, né, as manifestações linguísticas, e o quanto que isso está sujeito à mudança. Você estuda cetáceos, é isso? Bom, eu sei, né, que há uma série de descobertas, né, recentes sobre linguagem né, de outras espécies. Claro que é verdade isso sim. Quando nós tomamos a linguagem que nós falamos, né, como uma característica não apenas exclusivamente humana, né, mas também como um traço, né, um traço, vou dizer que não é da natureza, né, mas um traço da espécie, definidor da espécie, distintivo da espécie, e que destaca a espécie humana de todo o conjunto, né? Esse é o discurso que se produz tradicionalmente. Eu continuo aderindo a esse discurso, mas por mera ignorância a respeito do que se passa, entende, na vida de outras espécies. Eu conheço isso, porque quando você fala de linguagem animal, quais são as minhas referências? A linguagem das abelhas, que foi estudada pelo von Fritz, né, durante quase 40 anos. Conhece-se muito bem isso aí, né, e sabe-se que as abelhas têm um sistema de comunicação extremamente complexo, né? E também, por exemplo, né, no domínio dos golfinhos, né, assim por diante, o uso de diferentes gritos, não é? Entre os chimpanzés, gorilas, enfim, não é? Etc. A gente sabe de tudo isso, né? Que há essas coisas, mas o problema que continua a existir para nós, né, que ainda justifica dizer que a imagem da espécie humana é algo diferente, complexo e bem distintivo, que separa a espécie humana de todo o conjunto, né, dos seres vivos, é o fato de que na espécie humana a linguagem tem um processo de mudança histórica, né, que não se observa nas outras espécies, né? Segundo, o fato de que o ser humano converte aquela língua básica dele, que é a língua falada, em uma outra variedade de manifestações visuais, gráficas e assim por diante. Quer dizer, tem a escrita, tem a dos desenhos, tem a linguagem das cores, etc. E a gente não encontra nada disso, pelo menos que eu saiba, nas outras espécies, não é? E nas outras espécies, a linguagem é efetivamente um dom eminentemente natural, exclusivamente natural. Entende? Quer dizer, enquanto na espécie humana, essa habilidade, esse dom da linguagem é alguma coisa que deve grande parte à própria invenção humana, não é? A criatividade humana, não é? Então, é por aí.
Boa noite. Boa noite. Eu achei muito interessante o que o Pedro falou sobre o estudo cetáceo e tal. Eu ainda estou fazendo um trabalho sobre questão de linguagem dos animais. No específico, eu só tinha dado uma citada sobre linguagem dos golfinhos e um pouco dos povos, deixando esses animais também muito inteligentes. Mas era para focar mais em falar um pouco do interacionismo social de Vygotsky e explicar um pouco a linguagem do ser humano. Aí eu estava estudando hoje um pouco sobre, e eu vi que tinha um outro sociólogo também que me explicava sobre o interacionismo simbólico. É parecido com um pouco do que o Vygotsky vai querer dizer depois, mas ele se baseia principalmente na questão da mente humana ser produto da linguagem. Isso ele põe em contraposição ao que um outro professor dele dizia sobre a linguagem ser produto da mente humana. Concluindo, eu pensei um pouco se seria um pouco errado pensar que a mente humana ser produto da linguagem, a que ponto alguém não teria uma mente humana por não conseguir utilizar a linguagem direito. Eu acompanhei o seu raciocínio, sim. Espero não ter feito a pergunta errada. Não, eu estou entendendo o seu raciocínio, sim. Por acaso, eu li recentemente um capítulo do livro do neurocirurgião Paulo Guimarães, que o livro dele se intitula Os Labirintos da Linguagem, tá? Os Labirintos do Cérebro. Né? Vale a pena ver esse trabalho. Há um capítulo específico sobre a relação entre linguagem e pensamento. Né? E o que o Paulo Guimarães diz, aliás, ele não está dizendo isso, eu não vi isso pela primeira vez, né? Eu já tinha visto isso em outro lugar, mas não escrito por um neurocientista, por um neurocirurgião. Né? É que a gente não há como estabelecer uma relação de galinha e ovo entre linguagem e mente. Entende? Ou seja, esse desenvolvimento da linguagem é paralelo à própria construção da mente, quer dizer, da estruturação da mente como a fonte do nosso simbolismo. Entende? Porque veja o seguinte, é muito importante. Não sei se eu tenho aqui o trecho. Não, eu não tenho aqui esse. Mas há uma passagem do Otto Jespersen. Otto Jespersen é um linguista dinamarquês do início do século XX, né? Publicou em 1923, se não me engano, um livro titulado A Filosofia da Gramática. É uma obra absolutamente estupenda, né? Porque ele analisa essas categorias gramaticais, classe de palavras, tempo, modo, número, pessoa, voz, etc. Essas categorias, não chegou a olhar lá, não, é só essas categorias, né, do ponto de vista do papel que elas têm, não é, na organização da mente humana, não é do pensamento. Entende? Como é que isso está relacionado com a capacidade mental humana. Né? E tem um trecho desse... Obrigado. Num trecho, ele chama a atenção para o seguinte: a linguagem é extremamente esquemática. Nós sabemos disso, né? A linguagem é extremamente esquemática. Por quê? O exemplo que ele dá é de maçã. Quantas qualidades existem de maçã? Né? Quantas qualidades existem de maçã? Mas você generaliza e chama todas aquelas frutas, não é, de maçã. Por quê? Porque a mente humana
opera o tempo todo por abstração. Realiza abstrações o tempo todo. Por que a mente humana realiza abstrações? Aí a gente pode dizer, bom, isso é uma propriedade da mente humana. É a mente humana que realiza abstrações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nos seguintes termos. O ser humano tem limitações de memória. E ele precisa utilizar, às vezes, o mesmo símbolo para um leque de coisas. Ele não pode ter um símbolo específico para cada detalhe, porque os detalhes são infinitos. Né? Os detalhes são infinitos. A gente nem pode dizer com certeza onde uma coisa começa e a outra termina. Né? Basta a gente ver essas experiências, né, de aprofundamento numa folha, para você, né, cada vez mais você vai vendo ranhuras cada vez mais finas, mais específicas, mais variadas, mas o olho humano não alcança aquilo. Né? Então o ser humano tem uma série de limitações de percepção. Essas limitações de percepção são comandadas pela mente. Né? Você sabe que é a nossa mente que nos orienta. Né? Por que a gente tem os chamados atos mecânicos? Os atos mecânicos estão programados na nossa mente. É a mente que não dorme nunca. É a mente que não dorme nunca que vai dizendo, agora é hora de fazer isso, acordar. Eu acordo invariavelmente 15 para as 6 da manhã. Não tenho relógio, não tenho nada. Todos nós aqui temos aquela hora, né? É a mente. A mente está programada. Hora de acordar. E eu olho para o relógio e está lá 15 para as 6. Meu Deus, o que é isso? Né? A nossa mente, porque ela é que organiza tudo, ela é que arma tudo, né? mas ela é parte do nosso corpo. Ela é parte do nosso corpo. E ela também tem as suas limitações. Né? Tem as suas limitações. Então a linguagem reflete essa limitação. Né? Reflete essa limitação. Quantas palavras nós conhecemos? Quantas palavras nós usamos para nomear uma variedade impressionante, né, de coisas? Eu tinha aqui um outro exemplo, né, que eu vou aproveitar a oportunidade para dar esse exemplo. Eu tomei de um capítulo de Tutameia do Maranhão Rosa. Alguém diz ele, uma senhora entrou numa loja de fazendas e perguntou ao codista, né, se ele tinha pano para remendos. Olha isso. O senhor tem pano para remendos? Né? Sim, tenho. Qual é a cor dos remendos? Não, qual é a cor dos buracos? Né? Quer dizer, eu tenho pano sim, mas preciso saber qual é a cor dos buracos. Olha isso. Isso não faz sentido ou não faz? Faz todo sentido. Né? Porque o remendo tem que ser. Agora ele diz, projeta a cor na própria ausência. Né? Própria ausência. O conceito, esses conceitos, né, como nós trabalhamos, o conceito de vazio, o próprio conceito de buraco, a gente acha que o buraco é uma coisa que a gente está vendo. Mas o buraco não é a ausência? Hein? A ausência presente. Pois é, o buraco é a ausência. E eu digo que eu estou vendo. Oh, meu Deus. Eu digo que eu estou vendo o buraco. Mas eu estou vendo uma coisa que não existe. Porque o buraco é uma ausência. Por falar em buraco, tem uma outra história, né, que é a seguinte: alguém pediu, me dê uma definição de rede. Definição de rede? Ué, para você ter uma rede, basta você ter uma porção de buracos do mesmo tamanho, amarrados com barbante. Então, rede é uma porção de buracos amarrados com barbante. Então vocês vejam o seguinte: o que é isso?
nós estamos fazendo isso com a linguagem. A nossa mente não nos orienta a falar dessa maneira. Tanto é que a gente acha graça. Não é? Por quê? Porque a nossa mente ela é acomodatícia. Né? Ela vai acomodando as coisas. Né? Acomodando as coisas. Por que eu digo, por exemplo, né? Eu pergunto assim, onde está o microfone? Aí alguém diz, o microfone está sobre a mesa. E onde está a mesa? A mesa está sobre um estrado. Onde está o estrado? Está sobre o chão da sala. Assim, eu não posso dizer que a mesa está sob o microfone. Por que eu não digo que a mesa está sob o microfone? Alguém pergunta lá, cadê a mesa? Lá debaixo do microfone. Ninguém responde assim. Por quê? Porque o microfone é menor que a mesa. Né? Ora, essa orientação para tomar o menor em relação ao maior, né? Tomar o menor, né, como o elemento móvel, né? E o maior como elemento fixo, a base, né? Eu digo que a bicicleta está encostada na parede. Eu não digo que a parede está encostada na bicicleta. Né? Isso é a nossa mente. A nossa mente é que está estruturada, organizada, para que a gente fale dessa maneira. Né? Isso é só para dizer isso, né? Que essa relação entre a estruturação da mente e a estruturação da linguagem não pode ser vista, né, explicada em termos de uma influência de um sobre o outro, de um determinismo de um sobre o outro. Né? Na verdade, é um processo que ocorreu na ontogênese, né, da espécie, como um movimento, né, de influência recíproca, entende? Um processo em relação ao outro. É como se dissesse, a mente agora está pronta para conhecer a linguagem, não é isso? A linguagem agora está pronta, agora vamos inventar a mente. Não é por aí. Essas duas coisas se desenvolveram paralelamente. Boa noite, professor. Meu nome é Patrícia. Primeiro, eu queria agradecer muito pela aula e dizer que nós sabemos aqui que nem tudo na experiência da graduação é prazeroso, mas todas as leituras que eu fiz do senhor foram muito prazerosas. Obrigado. Eu tenho pesquisado, um pouco de ser redundante na pergunta, mas eu tenho pesquisado muito sobre relatos pessoais, sobre relatos autobiográficos, e me interessa muito a psicanálise também, de alguma forma. Eu queria perguntar para o senhor sobre essa discussão entre rotular e criar, que eu acho interessante também. Quando nós falamos sobre os nossos sentimentos, isso faz de nós mais emotivos, mais narcisos, ou é porque nós somos mais esclarecidos acerca de nós mesmos e da nossa convivência social? Queria saber a sua opinião. É muito complexo, né? É muito complexo. Você falou tão bem isso aí, não é? Será que eu posso dizer alguma coisa melhor? A primeira parte da sua questão, repete aí para a gente. A pergunta é sobre quando nós falamos dos nossos sentimentos, né? Se isso faz da gente pessoas mais emotivas porque nós estamos expressando o que nós sentimos, ou se na verdade é porque somos realmente mais esclarecidos sobre o que nós sentimos e da nossa convivência. Olha, eu não li isso em nenhum linguista, não li sobre isso em nenhum gramático. Desculpa pela impertinência. Não é impertinente, eu acho que é uma questão muito interessante, porque, veja só, eu me considero uma pessoa extremamente racionalista. Né? Aliás, eu estou com um livro aqui que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, chama-se A Espécie Fabuladora. Esse livro é de uma americana, aliás, canadense, se não me engano, Nancy Houston, ou Nancy Houston, pode ser que seja Houston,
a espécie fabuladora, não é? Que ela, de certa forma, toca nessa questão. Não é? Outro que seguramente toca nessa questão é o autor do Instinto da Linguagem, como é que se chama? Pinker, Steven Pinker, né? Steven Pinker seguramente trata dessa questão que você está apresentando aí. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, que eu não pensei nisso, né? Não pensei nisso. Mas quando eu me rotulei como racionalista, eu quero dizer o seguinte: eu gosto muito de comentar esses aspectos, né, dos meus sentimentos, as coisas todas. Eu sou um devorador da poesia lírica, né? Quer dizer, me amarro na poesia lírica. Só que qual é o poeta lírico que eu mais gosto? Não é Drummond. Eu vou falar sobre os modernos, né? Claro, exatamente, né? É João Cabral de Melo Neto. Claro. Né? João Cabral de Melo Neto fala dessas coisas, mas todo mundo sabe como é que ele fala, né? Ele fala com distância. O Drummond também fala disso. Vocês permitem que eu diga um poema de Drummond, que isso é muito claro, né? O poema se chama Destruição. Olha como é que é o título já, né? Que já se prepara. Os amantes se amam cruelmente, e como se amarem tanto, não se veem. Um se beija no outro. Refletido. Dois amantes que são dois inimigos. Amantes são meninos estragados pelo mimo de amar, e não percebem quanto se pulverizam no enlaçar-se, e como que era mundo volve a nada, ninguém. Amor, puro fantasma que os passeia de leve. Assim a cobra se imprime na lembrança de seu filho, e eles quedam mordidos para sempre. Deixaram de existir, mas o existido continua a doer eternamente. Quer dizer, o sujeito que diz, fala do amor, né, dessa maneira, e o Drummond faz isso com frequência, né? É esse distanciamento, ele tem não representação do amor. Então, não é um poeta que trate, né, do tema do amor como se alguém estivesse envolvido, falando, né? É sempre racionalmente, né, nessa perspectiva, né? Então, eu acho que é toda uma questão de como é que se dá o ponto de vista e como é que é a linguagem que é usada para tratar, né, de um tema como esse. Já que eu citei Drummond, não podia deixar de citar João Cabral de Melo Neto, também na mesma área. João Cabral de Melo Neto tem um poema que se chama Paisagem pelo Telefone. Paisagem pelo Telefone, já o título é poético, né? Porque há toda uma construção visual, paisagem, que vai sendo modelada, que vai sendo organizada, que vai sendo desenhada pela sensação auditiva no telefone. Então o poema começa assim: sempre que no telefone me falavas, você vê que é um contato intimista, né? De amantes, enfim. Sempre que no telefone me falavas, eu diria que falavas de uma sala toda de luz invadida. Sala que pelas janelas duzentas se oferecia a alguma manhã de praia, mas manhã porque marinha. Alguma manhã de praia no prumo do meio-dia mineral de uma praia nordestina, nordeste de Pernambuco, onde as manhãs são mais limpas. Pernambuco do Recife, de Piedade, de Olinda, sempre povoado de velas brancas, ao sol estendidas, de jangadas,
que são velas mais brancas porque salinas, que como muros caiados possuem luz intestina, pois não é o sol que as veste, e tampouco as ilumina, mas bem, somente as desveste de toda sombra e os cristais que dentro tinham. Pois assim no telefone tua voz me parecia como se de tal manhã estivesses envolvida, fresca e clara, como se telefonasses despida, como se vestida somente de roupa de banho mínima, que é quando tu estás mais clara, pois a água nada embacia. Sim, como sol sobre a cal, 6 estrofes mais acima, água clara não te acende, libera a luz que já tinhas. Mesma coisa, né? Quer dizer, como é que o cara fala de amor, né? Agora, mas esse poema, né? O poema que ele está dando uma tremenda de uma cantada, né? Na verdade, isso está muito evidente, não é como o Drummond, que tem uma visão tão negativa do amor, né? Mas é extremamente racional. Você viu como é que é encadeado o poema? Né? Termina uma estrofe com uma palavra nordestina e nordeste, né? Aí vem sol aqui e salina aqui, e assim por diante ele vai construindo o poema, né? Então é isso. Os poetas são assim. A gente às vezes acha que os poetas que escrevem poemas com arroubos sentimentais, etc., que eles são tomados, né, por esse sentimento, mas não. Toda a construção do texto é uma construção racional. Não existe irracionalidade na construção do texto, né? Professor, meu nome é Vitor, eu sou de licenciatura em Letras. Quero agradecer por o senhor estar aqui. Como a Patrícia, eu estou sempre lendo os livros do senhor, pensando, caramba, que legal. Eu queria muito ser simpático e fazer uma pergunta sobre o que o senhor falou nessa palestra. Mas o senhor foi tão articulado, foi tão didático, que eu acho que não tem muito o que perguntar. Então, eu vou ser o chato da linguística, porque eu não de literatura. E o que acontece? Eu pretendo, no meu TCC, investigar o gênero na língua, né? E a gente sabe que é muito fácil na língua a gente variar semanticamente, então uma palavra no lugar vai ter um significado, um outro vai já ter aderido novos semas, ou na fonética, a rolê, que vira rolé, a depender da região, ou até mesmo o número, né, que a gente consegue omitir com mais facilidade. Então, as meninas bonitas virar as meninas bonitas e tudo mais. E aí, no livro do senhor, no Fundamentos da Gramática, o senhor categoriza o gênero no português como uma questão de derivação, não de repetição. Eu acho que é uma tendência, inclusive, da linguística moderna, de caráter mais sistemática, de como se encarar o gênero. Eu queria saber se o senhor tem alguma hipótese, alguma referência, para me ajudar particularmente, vou fazer um texto sobre isso, se der certo, sobre por que é tão difícil para a gente não variar em gênero no português. Por que essas classes binárias de gênero, seja masculino e feminino, supondo que haja, então, esse termo, os dois termos sejam marcados, né? Por que é tão difícil a gente não falar, por exemplo, com garota bonita? Por que isso é uma questão que prepondera, inclusive, em relação ao número, né? Que a gente pode deixar entre o singular o substantivo, o adjetivo, mas o artigo já denuncia tudo aquele sintagma está no plural. Não sei se vocês entenderam. Não, entendi sim. Eu entendi. Bom, né, você já citou, né, no fundamento gramático português e também na gramática Weiss, né? Eu repito aquela análise, que é essa aqui. Eu trato, né, a diferença de gênero como um caso lexical. Como um caso lexical. O que quer dizer tratar como um caso lexical? Nos substantivos. Isso bem claro, nos substantivos. Quer dizer que o nome masculino e o nome feminino são duas palavras distintas. Né? No caso do número,
caso do número, Perini tem uma posição um pouco diferente, né? Porque ele também acha que no caso do número não existe um caso tão claro de flexão, mas eu ainda continuo tratando a variação de número, né, como um caso flexional. Você chamou a atenção para o fato que realmente é muito importante que a gente tem a possibilidade, né, de não variar o substantivo e o número e variar só o artigo, né? Então a gente diz às crianças, né, é isso, quer dizer, os anão e assim vai, né? Quer dizer, por quê? Porque nós estamos diante de um caso flexional. E por isso trata-se de um caso de concordância, né? Um caso de concordância, e o segundo elemento, quer dizer, na língua portuguesa isso acontece muito, né? O elemento que é o centro do sintagma, no caso do substantivo, ele pode não apresentar variação, porque a marca de plural já está indicada no determinante, né? No artigo, no pronome possessivo, no pronome pessoal e assim por diante. Ao passo que, quando se trata da questão do gênero, né? Da questão do gênero, nós estamos diante, né, de uma marca que tem que ser definida no segundo termo. Não há como deixar de definir no segundo termo, né? Então, no número, repetindo, o plural pode ficar só no artigo. No gênero, o gênero não pode ficar só no artigo, porque ele já está marcando o gênero do substantivo de forma indelével, né? Quer dizer, como uma marca do substantivo. Ou seja, a marca de plural não é uma marca léxica. A marca de gênero é uma marca léxica do substantivo. Entende? Está dando para entender isso? Os dicionários já nos dizem isso. O dicionário não apresenta o substantivo no plural, a menos que o substantivo seja empregado necessariamente no plural. Não é? Aí o dicionário apresenta lá o plural, apresenta o substantivo no plural. Isso acontece, por exemplo, no caso de óculos, né? Está lá, óculos no plural. Por quê? Porque aquilo sim é uma marca léxica daquele substantivo, né? Óculos é uma coisa e óculo é outra, né? E assim a gente tem, né? Cinza é uma coisa e cinzas é outra. Então, o dicionário tem que trazer a forma plural de cinzas, né, como um elemento léxico, né, do léxico da língua. Tem que trazer. Agora, no caso do gênero, não tem alternativa, tem que marcar, tem que colocar. Quando é que o dicionário deixa de indicar uma forma de gênero? No caso do adjetivo. Né? No caso do adjetivo, não tem porquê. No adjetivo, o gênero é flexional. A variação de gênero é flexional, né? No caso do adjetivo. Você poderia, então, até perguntar, então, por que o adjetivo não tem que apresentar concordância de gênero, né, com o substantivo? Aí já é uma questão um pouco mais complexa. Agora, é uma tradição formal da língua, né, determinar que a correspondência de gênero tem que ser sempre expressa, enquanto que a correspondência de número pode ser variável. Não sei se eu te ajudei a entender o assunto, mas é até onde eu sei tratar dessa questão, porque isso não tinha ainda sido objeto da minha reflexão. Ele vai fazer isso no TCC dele, ele vai. Temos uma pergunta da Laura, que ela estava lá atrás, pedindo para ela vir aqui para frente. A gente pode, será que encerrar com a dela? Eu sei que muita gente quer, não sei. Oi, boa noite. Eu gostei muito do que você falou da língua não ser um sistema ontológico ou de classificação e ser, na verdade, de atribuição de sentido. Eu acho que essa ideia
como você falou, né, da espécie tabuladora, de a linguagem como essa ferramenta pela qual o homem sonha a realidade, é muito bonito. E eu fiquei pensando, assim, se você podia falar só um pouco sobre o lugar da poesia e da literatura no geral nisso, porque se tudo esse processo de criação através da linguagem, qual é a peculiaridade assim, da literatura que faz ela tão especial? Se ela é um laboratório de criação, né? Esse lugar para a gente experimentar com esse tecido que rege as coisas, ou se, não sei, eu queria ouvir você falar sobre isso. Olha, a sua questão é muito interessante, né? O que eu costumo dizer, aliás, isso eu ia sistematizar, mas não ia dar tempo porque é um assunto muito amplo, né? Então eu vou tocar só num aspecto. Eu costumo fazer uma distinção entre as formas de discurso, as formas de conhecimento, enfim, né? E dizer que uma dessas formas de conhecimento, de discurso, chama-se senso comum. Né? Eu trabalho com outras 3 categorias, que seriam o conhecimento científico, o conhecimento religioso e o conhecimento artístico. Né? Há também falo no conhecimento humorístico. Entende? Eu traço o humor como uma forma de conhecimento. E claro, a poesia, a literatura, a arte da palavra é uma forma de conhecimento. Né? Só que ela, como forma de conhecimento, ela não é exclusiva do poeta, não é exclusiva do autor literário. Entende? Ela é de todo mundo. É isso? Quando o sujeito diz, né, que uma rede são muitos buracos amarrados com barbante, ele está fazendo isso. Né? Ele está trabalhando do ponto de vista da poesia. Por quê? A poesia é em princípio, uma transgressão do senso comum. Né? Então, o ato de transgredir o senso comum, né, de ir ao arrepio do senso comum, é uma das tarefas da poesia. Manuel de Barros foi talvez dos poetas, né, contemporâneos brasileiros, o que mais trabalhou aí. Mas na prosa, seguramente uma Clarice Lispector, né, e, lógico, né, o Guimarães Rosa, né, obviamente, né, nós temos muito disso. O Machado fez isso também, né, de forma muito mais sutil, de forma muito menos ostensiva, mas fez. E quando fez muito bem. Né? Quando ele escreve né, aquela célebre passagem lá de Memórias Póstumas das Cubas, né, ele diz que a Virgília, né, custou a ele não sei quantos, né? Marcela. Virgília não, a Marcela, né? Aquela associação que faz Marcela, né? Não sei quantos anos, não sei quantos mil réis, uma coisa assim, né? E faz aquilo ali que um teórico da estilística chamou de enumeração caótica, né? A falta de paralelismo, exatamente, a enumeração caótica. Mas também tinha, né, a ironia do Machado, né, como quando ele diz, lá no Douglas Murro, ele diz: os amigos que me restam são de datas recentes, né, porque os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Né? Então, também faz esse tipo de brincadeira, né? Para não dizer foi comer capim pela raiz, que ficava feio, né? Aí diz: foi estudar a geologia dos Campos Santos. Né? Diga. Aproveitando esse mote da poesia, eu acabei de trabalhar com os alunos Iracema. E como o senhor citou o João Ribeiro, a nível nacional, se o senhor pudesse falar rapidamente sobre essa língua do caju, Seja legal, acabou, eu falo assim. Só terminar a observação que ela fez, tudo bem, né? Então você vê, quer dizer, eu acho importante ter essa noção
o senso comum como uma forma de conhecimento, entende? Porque né, ao projetar contra essa forma de conhecimento que é o senso comum, né, as formas de desvio, né, de fraturas, da linguagem, que a gente entra no domínio da poesia, né, no domínio da poesia no sentido radical de criação poética, né? Porque nem sempre, às vezes, você tem criação poética que trabalha com o senso comum, né? Com a linguagem do senso comum, sem problema nenhum. Às vezes há poetas excelentes que trabalharam nessa esfera aí, né? do senso comum. Mas, voltando, né, ao seu ponto, questão do ofício literário, olha que eu estou usando o termo ofício, não é a atividade do ofício literário. É preciso a gente ter clareza de que a atuação do autor literário, poeta, ficcionista, o que quer seja, ele está trabalhando aquilo ali como um ofício, entende? Como um compromisso social dele, entende? E é um compromisso tanto com os leitores como um compromisso com a língua, entendeu? Compromisso com os leitores e um compromisso com a língua, porque nós devemos muito a Machado, a Drummond, né? A Graciliano Ramos, a Alencar, né? Aos poetas, né? Gonçalves Dias, etc. Devemos muito do que temos e que nos enriqueceu, né? Como pessoas, como leitores, porque eles produziram uma obra que a gente sabe que, lendo, né, quando a gente leu, a gente acrescentou muito à nossa formação, à nossa maneira de ver as coisas, de sentir as coisas, né? Por quê? Porque a literatura é uma arte de revelação. A arte, de um modo geral, é de revelação. Ela não é de reprodução, ela é de revelação. Sempre está nos mostrando alguma coisa que a gente ainda não tinha percebido, né? Esse é o papel do poeta, esse é o papel do ficcionista, né? Sim. Bom, eu gosto de dizer, entende, que tanto o João Ribeiro quanto o Alencar, né, que você citou, eles estão trabalhando o conceito do nacionalismo, né, dentro de uma perspectiva que já está vencida, né, que é a perspectiva do orgulho nacional, né? Quer dizer, tanto o Alencar como o João Ribeiro são intelectuais geniais, fantásticos, né? Mas que estão movidos pela necessidade de defender o orgulho da nacionalidade, né? O orgulho nacional. O Alencar, todos nós sabemos, né, foi o autor brasileiro do século XIX mais devotado à causa da nacionalidade da literatura brasileira, né? Tanto pelos temas, né, que se preocupou com as regiões, né, com o indianismo, né, com o sertão, né, com as regiões, quer dizer, o gaúcho, e até mesmo com o período anterior à chegada dos portugueses, né? Porque o Birajara refere-se a um período anterior à chegada dos portugueses. Então, Alencar tem isso, mas o Alencar é o protótipo do autor romântico, né, que pensou a questão da literatura e da língua para a literatura, né, na perspectiva do romantismo. Então, quando entra lá o Caju, né, diz que aquele que come o caju, machuca o caju, não pode colocar o pronome assim assado, né? É claro, né, que o próprio Alencar não acreditava nisso. O Alencar era um cara que conhecia muito bem as ideias linguísticas do tempo dele. Agora, ele fez aquilo ali porque você tem que, né, mostrar aos portugueses que aqui nós temos umas frutas que eles nunca vão ter lá, né? Nunca vão poder saborear essas frutas suculentas que existem no Brasil, né? Então, uma maneira de dizer, nós estamos já em vantagem, né, do ponto de vista, a natureza é pródiga com o brasileiro,
Então nós já estamos em vantagem, então nos respeitem na maneira como nós nos expressamos que nós somos outra coisa. Nós não somos simplesmente colonizados, né? Nós já passamos dessa fase e temos o direito à nossa personalidade, à autonomia do nosso pensamento literário, da nossa expressão literária. O João Ribeiro, entretanto, é um filólogo, né? Ele é um filólogo, mas ele reproduz o mesmo discurso do Alencar, né? Ele está pensando ainda exatamente nos mesmos termos do Alencar. Que é uma coisa interessante, o texto de A Língua Nacional, em que ele diz, né, faz aqui comentários sobre os pronomes, é um texto libertário, né, quer dizer, um pensamento libertário. Mas quando ele escreveu as gramáticas, ele não foi libertário, não, ele foi muito conservador. Isso é curioso, né? Isso é muito curioso, porque na gramática dele, ele continua dizendo, não se coloca pronome errado no início de frase. Não, na gramática do João Ribeiro. Ele anunciou essa regra. E é uma regra lusitana, né? E não que a regra seja lusitana. Os próprios gramáticos europeus não deram atenção à questão da colocação do pronome. Quem deu atenção foram os brasileiros. Por que os brasileiros deram atenção a isso? Né? Uma coisa interessante é que no finalzinho do século, ali ao redor da fundação da Academia Brasileira de Letras, que é de 1897, havia um pensamento generalizado, uma prática generalizada no Brasil, segundo a qual os autores brasileiros estavam escrevendo português mais castiço do que os portugueses. Isso é verdade, né? Rui Barbosa achava isso, que ele escrevia um português mais castiço do que os próprios autores portugueses contemporâneos dele. O que é isso? Sabe o que é? É para dizer que eles podem ser até melhores que os portugueses. É uma contradição, né? Curiosa, né? Mas é isso. Então, gente, vamos encerrar nossa aula inaugural. Ficaríamos aqui, porque a casa está cheia ainda, apesar do horário. Horas e horas e horas. Nós temos ali um coffee break, um lanche para vocês, para nós. Tá? E muito obrigada pela presença.